Nunca ouviu Rui cantar. Amém. Eu sei que Deus tem dado graça, Ele tem louvado a Deus e tem trazido refrigério também aos corações através do louvor. Esse é um dos que eu gosto. Quem tem mais de 20 anos de idade de igreja lembra bem desse louvor, né? Os mais novos talvez nem conheçam muito, mas é um louvor que fala da palavra, né? Vamos ficar de pé, nós vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Zacarias, capítulo 8. Jesus lá, o inimigo intentou contra a tua vida, mas Deus está te dando a semente. Deus está te dando a semente e o que virá você ainda não experimentou. Certamente o que o inimigo tentou, o Senhor disparar, porque foi para isso que ele veio, para desfazer as obras do inimigo. Então somente fique firme na visão que o Senhor tem te dado. E ele fará prosperar a hora da sua vida. Vamos ver Zacarias capítulo 8, versículo 12. Zacarias é o penúltimo livro aí do Velho Testamento, né? Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Vou ler mais uma vez, irmãos. Porque a semente prosperará, a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isto. Que o Senhor possa abençoar as nossas vidas. Deus, toma agora a minha vida, Senhor, toma a tua igreja, Senhor, tu fazes o que tu queres, Senhor. E o vaso seja apenas o instrumento que tu uses, porque não há honra nenhuma nele se não for cheio da tua graça. Então, Senhor, faz transbordar para que a tua igreja seja abençoada ainda mais neste dia, que peço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, podem se sentar, dando glória a Deus. Dando glória a Deus aí. Quando eu cheguei aqui, o Manuel falou, sinta-se em casa. Daí eu disse para ela, eu me sinto em casa, ainda é graças a Deus. Apesar de fazer bastante tempo, né, que eu não vim aqui, né, mas eu sempre estive acompanhando a igreja lá desde o começo, né, quando foi retomada, a gente esteve acompanhando, vendo várias vezes, e sempre tive muita alegria. Tenho alegria hoje de estar, né, porque, né, depois que fomos consagrados pastor, é a segunda igreja que eu vou pregar. E é também uma igreja que está bastante presente na nossa vida ao longo desses 14 anos de Ministério de Pinheiros, né? Então, a gente tem caminhado juntos aqui já há bastante tempo e isso tem sido uma grande bênção. Nós abençoamos vários rostos aqui que eu conheço, né? Eu vi o Rafael, ele era bem pequenininho, muito menor do que ele é hoje, está aí um rapaz servindo a Deus, sempre com muita alegria. Ele sempre teve muita alegria em fazer a obra de Deus, né? Sempre amei por isso, né? E alguns outros aí que a gente foi conhecendo ao longo desse tempo, louvar a Deus pela irmã Ivete, esqueci o nome dele, Lourenço. O Lourenço, né? Esse casal aí tem uma história, né? Já tem uma história junto desde que eles moravam em Salto, tivemos uma congregação no Jardim Santa Cruz, e a irmã Ivete ia lá com muito esforço, sozinha, né? Um certo tempo aí, depois de um tempo ele aceitou fazer um culto lá na casa dele. Amém. Aí eu fiquei assim umas 2 horas conversando com ele sobre um monte de outras coisas. Nem participei do culto, porque eu nem queria ficar no culto, né? Mas Deus faz a obra, irmão. Eu estou fazendo louvando aí, adorando a Deus, né? E quero honrar a vida desse casal, porque Deus tem sido mostrado para nós que a sua palavra não volta vazia. Amém. Mas ela sempre cumpre aquilo para o qual ela nos dá, né? E eu sei que Deus ainda
tem muitas coisas a fazer na vida desse casal que nós amamos muito, né? Louvar a Deus pela igreja, pelo pastor Romero, também a gente tem caminhado há bastante tempo, né? Sempre amei muito a vida do pastor Romero, né? Nesse tempo que nós temos conhecido, a sua família, e sempre tem sido uma grande alegria, né? Estar com ele aí. E hoje eu lamento que ele não esteja aqui, né? Mas vai ter uma oportunidade que estaremos juntos. Amém. E nós pelos irmãos também que estavam esperando o pastor Osmil também ia ficar bem chateado. Pastor, vamos ver o pastor Osmil. Quem é esse aí? Mas Deus tem os seus propósitos e sei que Deus está aqui para nos abençoar. Nós temos vivido momentos no nosso ministério, nas nossas igrejas, que Deus tem tratado com as nossas vidas sobre aquilo que Deus tem nos dado, sobre a semente. E eu gosto sempre de pensar, porque eu aprendi nesse ministério que Deus tem dado algumas coisas nas nossas mãos, não porque nós mereçamos ou porque nós saibamos o que fazer com elas, mas porque Ele quer nos abençoar através dessa semente que Ele nos tem dado. Muitas vezes, meus amados, nós passamos por situações, por dificuldades e não conseguimos entender o que está acontecendo. Às vezes questionamos, às vezes choramos, lamentamos, muitas e muitas vezes murmuramos, né, das situações, das circunstâncias, e isso nos impede de contemplar aquilo que Deus tem proposto para as nossas vidas. Nós muitas vezes estamos caminhando como o povo de Israel caminhou um tempo no deserto, e estamos ali passando por uma dificuldade, por um tempo, sem entender bem, achando que Deus está longe, que Deus se esqueceu de nós, mas tudo que Deus tem feito é nos abençoar. Ainda que no deserto, meus amados, nós podemos sentir o poder de Deus e ver o amor de Deus manifesto sobre as nossas vidas, como foi com o povo de Israel no deserto, porque a palavra de Deus diz que Ele estava presente em todo o tempo, conquanto em um momento Deus disse para Moisés, eu vou acabar com esse povo, eu não aguento mais ouvir tanta reclamação. E eu vou fazer de você, Moisés, um novo povo. Não, Deus, por favor. O sacerdote intercede pelo povo, para que o povo não seja destruído, não passe pelo braço da justiça de Deus. E Moisés, orando, nossa Deus, se já pudesse tanto, tirasse como um poderoso o povo do Egito, e agora vai matá-los no deserto. E o povo não era capaz de perceber aquilo que Deus estava fazendo. Alguns disseram assim, eu tenho fastio desse povo vivo, falando isso no maná. Aquilo que Deus entregava diariamente como provisão para cada um. Muitas vezes, meus amados, nós temos olhado para nossas vidas e não temos conseguido ver aquilo que Deus tem feito dia após dia sobre as nossas vidas, para que nós possamos contemplar a sua glória. Mas nesse dia o Senhor tem dito que aquele que permanece, o remanescente, esse vai herdar, esse está no tempo que nós vemos hoje. Ele não vai mais fazer como antigamente, ele não vai trazer o seu juízo, mas vai nos trazer a bênção expressa na sua vida por Jesus Cristo, seu Filho que nos amou. Sabe, meus amados, quando nós começamos a caminhada cristã, muitas das vezes a gente vem para a igreja porque tivemos uma necessidade qualquer, tivemos uma dificuldade qualquer, então corremos para os braços do Senhor. E é certo isso. É para onde temos que correr mesmo. O salmista diz, olha para os montes, de onde me virá o socorro? No meio dos montes, no meio das coisas altas que estão na terra, mas o socorro vem do Senhor que está acima dos céus, aleluia. Então é certo que nós corramos para Deus, para que Ele nos supra na nossa necessidade. Quantas vezes nós somos amados, somos aconchegados pelo Senhor, vimos da sua presença e aqui ficamos para o louvor da sua glória.
Mas de uma forma ou de outra, quando nós chegamos e nos aproximamos do Senhor, fatalmente as coisas parecem que mudam na nossa vida. Se estava ruim, fica pior. Se estava bom, fica ruim. Parece que é sempre essa a conversa que a gente ouve. Mas é que nós não conseguimos entender que nós passamos de uma posição onde a palavra de Deus diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estávamos entregues já a Satanás, e ao Senhor, com a sua mão poderosa, nos tira dessa escravidão, nos traz para a vida, e a palavra do Senhor que nos traz para o reino do Filho do seu amor, e nessa hora nós somos transformados e transportados para um novo patamar, ao qual nós não estamos habituados, no qual nós não sabemos andar. Assim foi com Israel. Israel estava lá debaixo da servidão, estava como que acomodado àquela situação, conquanto aquela situação fosse terrível. Mas quando sai debaixo da escravidão do Egito e faz agora a sua caminhada para a promessa, começa a se lamentar, porque não está acostumado àquela nova situação. Não está acostumado a depender de um Deus que pode suprir todas as nossas necessidades em glória. Deus quer mostrar o seu amor para conosco. Deus quer mostrar que Ele está no controle da nossa vida. E foi assim com Israel e assim com a nossa vida. Mas nesse momento, nós que queremos fazer a nossa própria vontade, então nos deparamos com uma situação difícil. Mas quando eu não era crente, não era assim. Antes de eu aceitar Jesus, eu não passava por essa necessidade ou por aquela necessidade. Muitas vezes nos pegamos falando isso, reclamando disso na nossa vida. Mas Deus tem algo melhor para as nossas vidas. Ele tem um plano perfeito. A palavra do Senhor diz que para Ele, nossa vida já está colocada como um plano perfeito e acabado diante de nós. E Ele quer fazer em nós. E a palavra de Deus diz que Ele tem pensamentos de paz e não de mal a nosso respeito. Então, conquanto nós possamos imaginar uma situação difícil, um momento difícil na nossa vida, Deus é aquele que pode transformar a maldição em bênção e mudar o caminho das nossas vidas, mudar a trajetória das nossas vidas. Então, toda circunstância está nas mãos do Senhor. Ele quer fazer melhor para nós. O profeta Zacarias, nesse texto, ele vai falar assim, ele começa o texto no versículo 11, dizendo: mas agora não serei para com o resto desse povo como nos primeiros dias. Ele está falando aqui no momento em que o povo, estando escravizado lá na Babilônia, não tendo conhecimento do Senhor, sendo misturado aos deuses, e o Senhor coloca a sua mão para mostrar que Ele ainda está no controle do seu povo. E quando Ele traz de volta esse povo, Ele fala: olha, não vai ser mais assim. Mas aqueles que voltaram, para aqueles que permaneceram, eu tenho algo especial. Eu quero te dizer, meu amado, minha amada, se você permanecer, não importa a circunstância, não importa a situação, Deus tem algo para a sua vida. Amém. O profeta diz assim: porque a semente prosperará. Eu gosto de algumas imagens que a gente vê por aí, uma vez